Então, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Os irmãos também estão acompanhando pela internet. Que a mesma graça os acompanhe nessa noite. Apocalipse, capítulo 12. E hoje nós vamos entrar no quarto ciclo de Apocalipse. Lembrando que ele é dividido em 7 ciclos. Nós temos falado sempre isso, que é a maneira mais adequada de interpretar Apocalipse. Olhar para esses ciclos que se repetem, que transmitem ideias semelhantes, esses ciclos que falam da impiedade, falam do pecado, falam da condenação, falam da igreja, Cristo cuidando da sua igreja, e fala do juízo para o ímpio, uma condenação, e para a igreja, os santos de Deus, como um momento de grande esperança, o dia do Senhor. Nós vimos isso no primeiro ciclo, das 7 igrejas, vimos isso no segundo ciclo, com a abertura dos 7 selos por Cristo Jesus, o terceiro ciclo com as 7 trombetas, e nós vimos que elas já estão ecoando, só falta a última trombeta tocar, que é justamente o dia do juízo, a volta de Cristo Jesus. Agora nós vamos iniciar um novo ciclo. Vamos falar de 2 aspectos, 2 figuras que aparecem, 3, né? Vamos colocar 4, 4 personagens que aparecem. A primeira cena que nós vamos ver hoje, no capítulo 12, é a mulher e o dragão. Quem que sabe que é essa mulher? Quem sabe que é o dragão? E depois nós vamos ver as 2 bestas, uma que vai emergir do mar e a outra que vai emergir da terra. E no capítulo 14, também nós vamos ver sempre aquela ideia, e a igreja, diante de tudo isso, diante dessas adversidades, do juízo de Deus sobre a terra, o capítulo 14 vai tratar a respeito da própria igreja. E no final do capítulo 14, fala do juízo novamente. Então, do 12 ao 14 é o quarto ciclo que nós vamos ver em Apocalipse. E aqui então, no capítulo 12, João vai mostrar ao leitor aqui um quadro da luta entre uma mulher e o dragão. Já de antemão adiantamos que esse dragão é Satanás, é o diabo. A gente vai conferir isso aqui daqui a pouco. Que na verdade, o que João traz aqui é uma retrospectiva do início da história humana e as consequências disso ao longo dessa história. Ele vai descrever aqui, na verdade, a guerra espiritual que o povo de Deus mantém sempre, desde Adão e Eva. Ou melhor, desde a queda de Adão e Eva, há essa luta entre o povo de Deus e Satanás. A semente da mulher e a semente do diabo. Nós vamos ver com mais detalhes aqui no texto, nessa visão de João. Versículo 1 então diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, a primeira figura que ele apresenta aqui é uma mulher. Quem é essa mulher? Ela vai dar à luz um filho. Na primeira perspectiva, nós poderíamos pensar, é Maria. Então, se o filho que vai ser gerado é Cristo, então é Maria. Mas nós vamos perceber aqui que pelo contexto, pelo desenvolver da história dessa mulher, não tem muito a ver com Maria. Seria muito limitado se fosse Maria aqui. Embora o catolicismo romano tente colocar essa figura como Maria mesmo, e mostrando o poder de Maria através desse texto, por exemplo, inclusive o poder tal de Maria, que Maria é capaz de pisar na cabeça da serpente. Tem uma canção que fala isso. Mas não é Maria que pisa na cabeça da serpente, é o descendente dela, que é o filho, que é Cristo Jesus. Mas será que essa mulher representa Israel? Poderia muito bem, pelo contexto aqui, pela narrativa, contaria muito bem a história de Israel. Mas, meus irmãos, pelo contexto de Apocalipse, nós estamos vendo, João nunca se limita ao povo de Israel. Quando ele vai tratar de uma imagem que vai falar do povo de Deus, ele fala da igreja como um todo. Então, a história dessa mulher é a história do povo
de Deus, da unidade do povo de Deus aqui. E ele descreve essa mulher como um grande sinal, ela vestida do sol, brilhante, com a lua debaixo dos pés, e 12 estrelas na sua cabeça, representando aqui a glória dessa figura, a glória do povo de Deus. E as 12 estrelas dá o sentido de uma vitória completa. Na escola, não sei se hoje em dia é assim, quando o aluno ia bem na escola, o que ele ganhava? Uma estrelinha, né? Na testa. Chegava em casa com a estrelinha na testa. Foi bem hoje, saiu bem na prova, né? E os pais ficavam orgulhosos quando o filho chegava com a estrelinha na testa. Talvez hoje eu acho que não faz muito isso, né? Mas aqui dá essa ideia. Não só uma estrela, mas 12 estrelas. Alguém que é vitorioso, alguém que tem realizado bem a sua tarefa. Embora aqui a tarefa não seja especificamente da mulher, mas ela é vitoriosa. Só que o versículo 2 vai mostrar um certo sofrimento dela. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Desde a queda, Deus já tinha dito isso, que a mulher ela sofreria dores de parto. O processo de dar à luz a uma vida não seria simples. Mesmo hoje em dia, com todas as técnicas, a medicina se desenvolvendo tanto, se tem uma coisa que não tira da mulher, é a dor. Ela sente dor de qualquer maneira. E aqui então, essa mulher está sofrendo para dar à luz. No contexto, nós vamos perceber o nascimento de Jesus, e que houve um severo conflito fomentado por Satanás. Os irmãos sabem que para o nascimento de Jesus não foi uma coisa tão simples. Teve as circunstâncias do deslocamento, teve a circunstância do local de nascimento. Logo depois que Jesus nasceu também, ele foi perseguido. Herodes mandou matar as crianças de até 3 anos. Então ali, desde já, Satanás já sabia que aquela criança não poderia nascer, ou não poderia crescer. E continuou fomentando essa luta contra Deus e contra o seu povo, através dessa criança. Então foi um período difícil. Mas olha o que diz o versículo 3, explicando melhor esse sofrimento. Viu-se também outro sinal no céu. Presta atenção, irmãos. Como é que o João descreve o primeiro sinal? Um grande sinal, certo? Agora ele fala o quê? Um outro sinal. É algo menor, algo inferior ao primeiro. Se o primeiro nós estamos falando do povo de Deus, agora ele vai falar de algo muito inferior a este povo. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aí começa a descrição aqui, né? Uma cena, uma figura tenebrosa, o dragão. Porque aqui ele descreve esse dragão, mas quem é o dragão? O próprio João vai dizer no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Então, lá na frente já fala, o dragão aqui é Satanás, que está sendo descrito, da cor vermelha. A gente já viu que a cor vermelha em Apocalipse indica guerra, violência, uma fúria que há nesse dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, aqui mostrando a sua força. A ideia de cabeças e chifres, a ideia de domínio, de governo, de impérios, autoridades, movimentos políticos, ideias filosóficas. A gente vai ver muito isso nas bestas. Mas aqui já descreve esse poder. Nós lemos o Salmo 2. O Salmo 2 lá mostra autoridades, reis se levantando, poderosos, dominando esse mundo. Essa é uma figura de Satanás. Um dragão que domina o mundo. Claro, nós sabemos bem que ele domina até onde Deus deixa. Não no sentido que ele governa, ele rege as coisas desse mundo, mas os pensamentos, as ações das pessoas neste mundo, Satanás está no governo. E as 7 diademas simbolizam o controle que ele tem justamente sobre as pessoas. E a ideia de diadema, né, é um controle real, um controle como se ele se achasse o verdadeiro rei dessa terra. E interessante essa figura, né, de 7 cabeças. Tem um desenho
Não é tão antigo não, tá? A Caverna do Dragão. E lá tem um dragão lá, se eu não me engano, ele tem 3 cabeças. Já é aterrorizante, é 3 ou 2 cabeças, não lembro muito bem. Mas aqui já é 7 cabeças, de fato para disseminar, para enganar. E a gente vai ver melhor daqui a pouco sobre isso. Mas essa é a figura que é descrita a respeito do dragão. Mas o que aconteceu com ele? Versículo 4: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Vamos entender. Esse dragão, ele tem uma queda. Foi isso que aconteceu com Satanás. Ele caiu diante de Deus. Ele optou pelo pecado. Ele, como uma criatura santa, optou em desobedecer. E na desobediência de Satanás, ele arrastou com ele alguns outros anjos. Aqui diz que é a terça parte. Não necessariamente essa conta é exata, mas terça parte é a menor parte. Ou seja, a menor parte dos anjos se rebelaram contra Deus e se aliaram a Satanás. E agora, ele e esses que o acompanham estão em frente à mulher para devorar o filho. E aí, nós somos lembrados de Gênesis 3,15. Logo depois da queda, nas condenações que Deus traz a Adão, a Eva e a serpente, essa condenação à serpente, na verdade, é uma promessa ao homem. Porém, a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Então que a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, está aqui retratada. A inimizade entre a serpente, o dragão e a mulher que estava para dar um filho. Então a serpente, o dragão, queria impedir de qualquer maneira que esse descendente surgisse, que ele tivesse vida. E quis derrotá-lo de todas as maneiras. Na tentativa do dragão de engolir, de devorar o filho, ele tem o seu intento frustrado. Versículo 5: ela deu à luz um filho homem, um filho varão, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, que foi o que nós lemos lá no Salmo 2. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, primeiro, essa mulher cumpre uma promessa de Deus ao povo, de dar à luz a um descendente, a um varão. Vamos ver 2 textos, lá em Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E lá no capítulo 66, versículo 7. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Então havia essa promessa do nascimento de um menino, de uma mulher. E Isaías descreve como uma virgem. A gente sabe que essa virgem é Maria, e que Cristo veio dessa descendência de fato. Só que aqui no texto, João parece que dá uma ideia diferente. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O que ele faz aqui é dar um salto temporal. Ele faz um resumo. Ele não vai contar a história de vida desse menino aqui na terra. Ele já conta o final da história. Esse menino nasceu e agora ele vai pular para o final. Foi arrebatado para junto do Pai. Não é que ele nasceu e foi direto. A gente sabe que Cristo nasceu, cresceu, viveu entre nós, cumpriu a sua obra, foi morto, ressuscitou, e aí ele foi elevado aos céus. O que interessa para João é essa parte. Não é o trajeto, né? Então ele diz que esse menino foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele já conecta o nascimento até a ascensão de Jesus, chamando a atenção para a derrota de Satanás. Ou seja, qualquer intento que Satanás teve como objetivo de destruir o filho, foi frustrado. E aí a mulher? Vamos ver por que dá a ideia de ser de fato o povo de Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Então, o filho já foi arrebatado, a mulher ficou, certo?
E ela fugiu para no deserto. O deserto, embora a gente tenha concepção que é um lugar ruim, um lugar tenebroso, um lugar de sofrimento, né? A gente tem essa percepção. Mas o deserto, ele é símbolo do cuidado de Deus para com o seu povo. Porque no deserto, Deus mostrava a sua providência para com o seu povo. E aqui a mulher, ela foge então para esse deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem. Então, veja a ideia do cuidado. Durante 1260 dias. No capítulo 11, versículo 3, aparece esses 1260 dias, que é um tempo. Qual tempo é esse? Da ascensão de Cristo até a sua volta. É o tempo da era evangélica. Então, nesse tempo, a mulher está foragida no deserto, ou sendo cuidada por Deus no deserto, até a volta de Cristo Jesus. E quem é essa mulher? É a igreja. A igreja está sendo cuidada, o povo de Deus está sendo cuidado por Ele. E aí, ele vai narrar o que aconteceu no céu, enquanto a mulher estava sendo refugiada, ele vai mostrar como que isso aconteceu. O que aconteceu no céu? Quando o filho foi arrebatado para o céu. Versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Então primeiro, há uma guerra. Uma batalha no céu. E ele descreve aqui os personagens dessa batalha. Miguel, que é mencionado lá em Daniel, no capítulo 12. O nome Miguel quer dizer quem é como Deus, quem é igual a Deus, quem se compara a Deus. Foi isso que Satanás tentou fazer. O nome Miguel não é à toa aqui. Satanás tentou se comparar a Deus, tentou se igualar ao Senhor. E o Miguel e os seus anjos lutaram contra esse dragão. Por quê, irmãos? Aqui vem uma ideia interessante. Quando Jesus é elevado aos céus, quando ele chega lá, é nesse momento que Satanás é expulso do céu. Talvez a gente tenha a concepção que Satanás foi expulso lá no Éden, né? Lá atrás, mas não foi. Por que a gente pode ter chegado nessa conclusão também? Por exemplo, Jó, quando você vê a história de Jó, como que Satanás conversou com Deus? Em qual cenário? No céu. O texto diz que Satanás, depois de rodear a terra, esteve na presença do Senhor. Então ele sempre estava lá. E o que ele estava fazendo lá, diante de Deus, a respeito de Jó? Não era acusando? Jó, ele só é fiel porque tem tudo bem na vida dele. Tem mulher, tem filhos, tem riquezas. Se você tirar isso dele, ele vai blasfemar. Aí Deus permite, não, pode retirar isso dele, porque ele é meu servo. É isso que Satanás fazia diante do Senhor, acusando. Mas quando Cristo é levado aos céus, Satanás vai ser expulso, porque agora não tem mais espaço para acusação, porque a gente tem lá agora um intercessor. Jesus está lá intercedendo por nós. Então, diante do Pai, ninguém pode nos acusar. É o que Paulo fala. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Não há mais essa possibilidade diante do Pai de alguém nos acusar. Nós, como filhos, temos lá agora um intercessor. E aqui diz que Satanás não prevaleceu. Os anjos caídos, ele e os anjos caídos deveriam reconhecer agora a vitória de Jesus e a derrota deles quando o Senhor subiu ao trono. Então não tinha mais lugar para eles. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, sedutor do mundo, e foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então é esse cenário. Satanás foi expulso definitivamente da presença de Deus. Ele só estará diante de Deus agora, no dia do juízo. Não tem mais autoridade para chegar diante de Deus. Eu estive rodeando a terra e não faz mais isso. Não faz mais.
Aqui ele vai identificar então que Cristo venceu Satanás. E alerta agora para os habitantes da terra. Ele foi lançado para cá. Ele foi lançado para este mundo. E ele tem a capacidade de destruir, de enganar, como veremos mais adiante, principalmente no capítulo 13. Então, versículo 10. Então, ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Senhor. Veja essa perspectiva que a gente comentou, que ele estava lá acusando, e quando Cristo chega lá, ele é expulso. Então aqui, primeiro a ideia é que eu vi uma grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação. De quem é essa grande voz? É justamente os santos de Deus, ecoando, que agora, nesse momento, uma linha divisória na história, a morte e a ressurreição de Cristo, resultou na vitória sobre Satanás. Então, irmãos, quando Cristo morre, ressuscita e é levado aos céus, começa uma nova era, começa um novo tempo, começa de fato a era da redenção. Certa vez, essa semana mesmo eu ouvi esse comentário. Nós valorizamos muito o Natal, e temos que valorizar. Mas a festa mais importante para o cristão nem é o Natal, é a Páscoa. Se tinha uma festa que o cristão deveria celebrar mesmo, para valer, é a Páscoa. É isso que muda a história. Porque o Natal se comemora em qualquer lugar. O país nem sabe o que é Jesus, mas tem a época do Natal, troca de presentes. Agora, ressurreição, Páscoa, é só o povo de Deus que comemora. E então esse povo declara: chegou a salvação, então o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de seu Cristo, reconhecem a vitória de Cristo sobre Satanás. Foi expulso o acusador, porém, ele continua acusando a nossa consciência. Ele não está diante do Pai, mas ele fica nos acusando. Está vendo? Está vendo, Pedro? Aquele dia? Está vendo que você é ruim, Pedro? Ô, Rian, você acha que você é gente boa? Então, ele fica ainda nos acusando. De fato, irmãos, a ideia que Paulo coloca, não tem como você se submeter a ele mais. Ele está derrotado. Você não precisa dar voz a ele. Você que é um eleito de Deus, você que é filho de Deus, você não precisa ficar restrito a ele. Para dar uma prova dessa vitória de Cristo, olha o que Paulo fala para nós, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo confirma essa vitória, ele reafirma essa vitória de Cristo sobre Satanás. E o versículo 11 continua, a declaração do povo: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se aos céus e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe restam. Então, primeiro ele descreve que a vitória dos santos, que venceram por causa do sangue do Cordeiro. A igreja, ela é vencedora por causa do sacrifício de Cristo Jesus, e porque proclama esse sacrifício, proclama o testemunho, proclama o evangelho, ao ponto de saber que essa mensagem é mais importante do que a própria vida. E a gente sabe, no contexto de João, quantos mártires tiveram, quantos tiveram que morrer por causa do evangelho. A gente sabe da história da humanidade, quantos tiveram que morrer por causa do evangelho. Ou nem necessariamente chegar até a morte. Quantas coisas nós temos que renunciar nesse mundo, meus irmãos, para mantermos o testemunho
do Evangelho. Então, essa mensagem que o crente tem que estar na terra para ser feliz, para desfrutar, claro, Deus vai te dar a oportunidade para ser feliz, para desfrutar das coisas que Ele criou, mas esse não é o alvo. Se as coisas que eu tenho nesse mundo atrapalham o meu testemunho, eu nego e prezo pela palavra do Evangelho. Essa postura da igreja, essa postura dos filhos de Deus. E aqui diz: alegre-se aos céus e vocês que habitam no céu. Eu vou colocar duas igrejas aqui agora. Primeira igreja, triunfante, já está no céu. Agora ele dá o alerta: os que estão na terra, igreja militante, tomem cuidado, o diabo vai lutar contra vocês. Aí vai descrever isso a partir do versículo 13. João fala que ele ouviu, né? Ai daqueles que estão na terra, vocês são perseguidos. A igreja está militando, por isso a ideia de militar, luta. A igreja está lutando neste mundo ainda. Então, mas só que o final ele diz: sabendo que Satanás, pouco tempo resta a ele. Quanto é esse tempo? 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Claro que não são anos literais, mas é esse período determinado por Deus. Ele sabe que o tempo é curto. Ele sabe que o tempo é curto. Mas pastor, curto? Já tem mais de 2000 anos isso. Lembra o que Pedro fala? 1000 anos para Deus é um dia, 1000 anos. Deus não trabalha na nossa lógica de tempo. Até porque, meus irmãos, 2000, 3000, 4000 anos, o que é esse tempo perto da eternidade? Né? Nada. Então, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, porque a eternidade, ele vai receber o eterno castigo de Deus. No versículo 13, volta para o dragão e para a mulher. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho, o homem. Então, já não tem como atacar mais o filho. O que restou a ele? Vou atacar a mulher, vou atacar o povo de Deus, vou atacar o corpo de Cristo. Ele volta a sua ira contra o povo de Deus. Versículo 14, mas foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então aqui mais uma vez a ideia do deserto. Ela foi levada pelas asas da águia, né? Sempre a ideia, algo que sobrevoa, algo que está acima das circunstâncias. Ela é levada para esse lugar, para o deserto, para ser cuidada, sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A ideia aqui é de 1 ano, 2 anos e a metade de 1 ano, ou seja, 3 anos e meio que dá. É a ideia do período que Deus estabeleceu para a era cristã. Lembrando sempre, uma perspectiva que Jesus tinha disso. Se fosse o período completo, a perseguição seria tão violenta, tão terrível. Jesus mesmo fala, se possível fosse, até os eleitos de Deus negariam, né? Mas aqui que Deus faz, reduziu o tempo. Deus mudou de ideia no tempo? Não, ele quis mostrar justamente isso. A intensidade da perseguição. O que a besta do mar e a besta da terra fazem é terrível, irmãos. Por isso que o cântico lá, ai da terra e do mar, porque o diabo está entre vocês. E vai perseguir então essa mulher, e foi levada para o deserto para receber o cuidado de Deus durante esse tempo. Ou seja, o diabo vai tentar atacar a igreja, mas ele não vai prevalecer. Por quê? Porque Deus que sustenta a sua igreja. Versículo 15, então a serpente lançou da boca como águia, como rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. E aqui arrojar com a boca, é a ideia do engano, né? Tentar puxar pelo engano. Joga água para, opa, vem para cá. Porque Satanás vai usar 2 estratégias, nós vamos ver isso na besta. Ele vai usar a violência, os poderes, e o segundo é o engano, as filosofias desse mundo. É as 2 estratégias que ele usa. E aqui então dá essa ideia de arrastar pela sua lábia, né, a igreja. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca.
Mesmo que a igreja passe por dificuldades, sofra, Deus está cuidando. Deus ainda está cuidando. Mesmo que sofra fisicamente, espiritualmente, Deus está preservando a sua igreja. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão aqui, ele fica irado, porque não consegue destruir a igreja. Essa é a ira de Satanás. Ele já é derrotado e ele não consegue enganar a igreja. E ele tenta de todas as maneiras atacar os descendentes da mulher, a própria igreja. Mas aqui descreve essa igreja. É aquela que é obediente e fiel ao Senhor. Não é simplesmente ser igreja, irmãos. Não é simplesmente congregar. Eu fui batizado, opa, Satanás não me toca. Satanás não tem poder sobre a minha casa. Não é isso. Não é porque foi batizado. É uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Porque se eu não vivo em fidelidade e obediência a Deus, eu estou escancarando a minha vida, a minha casa, a minha família, para a obra de Satanás. Então esse cuidado que nós temos que ter, de achar que é só porque eu sou igreja, sou membro da igreja, nasci na igreja, cresci na igreja, minha família toda na igreja, que isso é uma cobertura espiritual que eu tenho, né? E aí o dragão, ele foi em pé sobre a areia do mar, e aí vai evocar as bestas. Para concluir aqui, a primeira aplicação é que é preciso ter consciência da luta contra as trevas, irmãos. João não registrou isso aqui à toa. Não é brincadeira. E nesse sentido, a gente não pode dar abertura, nem brincar com o mal. Os crentes brincam muito com Satanás, irmãos. Brincam muito. Ele é derrotado? Ele é derrotado, mas ele tem força. Você não precisa ter medo. Nossa, medo de Satanás e tudo mais. Mas você não pode brincar com ele. Não dá para menosprezar a ação dele. E a gente menospreza muito, dando brechas na nossa vida. Pecados que vamos cultivando no nosso coração. Falta de obediência ao Senhor. Pensamentos que a gente deixa entrar na nossa casa, na nossa família, na criação de filhos, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento de igreja. Filosofias, práticas eclesiásticas. Não, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E uma segunda questão, nós precisamos ter consciência de Deus. Deus preserva a sua igreja. Não é o pastor, não são os presbíteros, não são os irmãos. O que preserva a igreja é o Evangelho. E Ele está cuidando dela. E essa é a nossa esperança. Louvado seja Deus porque Ele nos sustenta, cuida de nós, mesmo em meio a essa perseguição que nós sofremos por Satanás. E o que nos conforta, irmãos, é o seguinte: assim como Cristo foi vencedor sobre Satanás, nós também somos. A própria palavra de Deus nos diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, nos quebrantarmos, nos arrependermos diante dele, o que Satanás faz? Ele foge de nós. E lembremos, o próprio Pedro usa essa linguagem também. Ele está como um leão, faminto, ao derredor. Então não dá para brincar, irmãos. Não dá para brincar com essa figura. De novo, ele é derrotado já. Mas não precisa brincar com ele. Não precisa. Tomemos toda vigilância. Isso Jesus fala. Vigiai, vigiai. Não brinquem. Certo? Obrigado, irmãos. Fiquem na paz.